E hoje eu inicio o programa com o médico psiquiatra, Dr. Alexandre Gigante, que pela primeira vez está aqui no programa por você. Boa tarde, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta, é um prazer estar aqui com você. Com certeza será a primeira de muitas gravações. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a saúde mental. Não adianta você trabalhar muito, ter muito sucesso profissionalmente, se você não tiver uma saúde mental adequada. Isso é uma das coisas que é mais importante para o ser humano, concorda? Concordo plenamente. Porque muitas pessoas têm tudo o que elas querem, ou seja, conseguem atingir ali o seu patamar profissional, tem muito dinheiro, mas não são felizes. Sim. E por que isso? Como é que hoje, nos dias de hoje, internet, rede social, tudo isso está afetando muito a saúde mental da população, doutor? Olha, então, realmente a saúde mental da população tem sido mais prejudicada nos últimos anos, não é? A gente tem observado o aumento do número de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade grave, pessoas com problemas de saúde mental em geral, né? Isso é fato, tem aumentado muito. Isso é fato, os estudos têm mostrado isso, okay. Né? Nós estamos vivendo uma época de pós-pandemia, né? Acho que a sociedade não se recuperou totalmente da pandemia, foi uma época de estresse muito grande, né? Estamos vivendo uma época das redes sociais mudando o comportamento das pessoas, isso realmente principalmente influencia. Entre os jovens. Isso realmente influencia muito. Entre os jovens influencia muito, entre os adolescentes e as crianças, não é? Então as crianças estão deixando muitas vezes de ter um estilo de vida que protege de problema mental, de doença mental. Então estão se isolando mais, estão tendo menos relacionamento entre os pares, estão prejudicando o sono, dormindo menos. Quais são os tipos de transtornos que mais levam adolescentes, jovens e adolescentes para o seu consultório, doutor? O mais frequente é a depressão, né? A depressão. Depressão, isso. E seria a mais séria, a mais grave, mais perigosa? A depressão pode ser muito grave, né? Então, se ela não for tratada adequadamente, não for principalmente reconhecida, ela pode se agravar e chegar em níveis muito graves, né? Então, é importante que os pais aprendam a reconhecer a depressão precocemente. Como é aquela pessoa que está entrando em depressão? Como ela age? E uma outra questão, além das coisas que o senhor citou, o que leva uma pessoa a ter depressão? Além de tudo que você já falou. Então, no início é um pouco difícil de perceber a depressão. A própria pessoa tem dificuldade de perceber a depressão. Ela começa a atribuir o estado mental dela, que está diferente, a fatores da vida, a uma fase da vida, a problemas que ela está vivendo, né? Mas ela começa... E também é normal essa associação. Que também é normal, mas no estado de saúde mental a pessoa consegue se adaptar aos problemas e não vai evoluindo cada vez pior. Na depressão ela vai evoluindo cada vez pior. Em que sentido? Perdendo prazer pelas coisas, né? Tendo um sentimento de tristeza mais constante, mais duradouro, difícil de passar. Começa a afetar a energia da pessoa para fazer as coisas, começa a afetar o sono, o apetite, né? Então ela começa a desenvolver o que a gente chama de síndrome depressiva. Vários sintomas vão aparecendo, só que no início ela tem dificuldade de perceber, e os outros têm dificuldade de perceber também, porque muitas vezes ainda é interno, é algo que ela está sentindo que a vida não tem muita graça, não é muito mais legal como antes, mas não está ainda afetando o trabalho, por exemplo, não está afetando ainda não é outras um motivo, né, específico, porque às vezes a gente escuta assim, fulano está com depressão. Poxa, mas por quê? Qual o motivo? Não existe motivo que leva a pessoa. Isso é bom você falar, é verdade, Maíta, não é um motivo, é sempre multifatorial. Então, tem o fator genético, tem o fator do trauma na infância, tem o fator do estresse importante que ela está vivendo, e tem um fator muito importante que é o estilo de vida. Então, dependendo do estilo de vida que ela está tendo, ela aumenta a chance de ter depressão muito. Então, se ela não cuida do seu sono, se ela não cuida da forma como ela se alimenta, come muito alimento processado, come muito alimento com açúcar simples, ela inflama demais, aumenta a chance de ter depressão, né? Síndrome metabólica, com ganho de peso, aumenta a chance de ter depressão. Se ela não faz atividade física, se ela vive isolada, né, sem contato social, se ela tem um relacionamento muito complicado, muito tóxico, muito difícil, então todos são fatores que eu ia falar nessa questão, a questão de amigos, um círculo de amizades. Isso é importante? Isso ajuda ou piora? Como é que funciona? Muito importante, né? Você ter relações afetivas bem desenvolvidas, né? De preferência com pessoas que agregam coisas boas. Amizades, um bom relacionamento familiar também. Né? A rede de apoio
ela é muito importante, é um fator protetor muito grande para evitar a depressão. Para evitar a depressão. Um relacionamento também, um relacionamento amoroso ali mal resolvido, também pode deixar a pessoa entrar nessa situação. Demais, né? Afeta muito a saúde da pessoa, a saúde mental da pessoa, um relacionamento onde a pessoa não é valorizada, onde o tempo todo ocorrem brigas constantes, onde ocorre traição, né? Então, uma situação de um relacionamento instável, um relacionamento tóxico, um relacionamento complicado, afeta muito a saúde mental das pessoas, né? Doutor, a questão do tratamento é por um período ou vai ser para o resto da vida? Ou a pessoa faz esse tratamento no período, ela tem alta, ela está curada, e isso não quer dizer que ela vai entrar em depressão novamente? Ela pode se livrar disso para o resto da vida? É de pessoa para pessoa, depende da gravidade. Se a pessoa já tem uma genética importante para depressão, se ela já teve uma vida de infância e adolescência muito difícil, com muitas adversidades, né? Se ela tem uma situação atual de muito estresse, ela vai precisar de um tratamento muito prolongado, né? Muito longo. Não sei se para o resto da vida. Certo. Muitas vezes para o resto da vida, né? Mas o tratamento é um tratamento de longo prazo, geralmente na depressão, para esses casos mais graves. Mais graves. Agora, tem depressões mais leves, tem depressões que resolvem com mudança de estilo de vida, começa a fazer uma atividade física, já ajuda muito. Já ajuda. Né? Pode fazer uma psicoterapia. Descobre a luz no fundo do túnel. Exato. E aí, ou descobre um sentido novo para a vida, né? Muitas vezes a mudança de vida, sai de um relacionamento problemático, né? Então, algumas depressões melhoram com mudança de estilo de vida ou mudança de situação de vida. Exatamente. Mas muitas não, né? Muitas você já está num ponto que a pessoa nem consegue fazer psicoterapia, por exemplo, porque já não tem nem mais raciocínio, nem mais motivação para fazer, vai precisar de um atendimento psiquiátrico com uso de um medicamento, né? E o medicamento vai ajudá-la a regular o humor quando ela mesma não está conseguindo regular. E quando o medicamento também não faz efeito, que existem esses casos de depressão resistente ao tratamento, já tentou 2 medicamentos diferentes, em dose certa, por tempo certo, e o paciente não melhorou, você pode atuar agora com novas técnicas para tratar a depressão, né? Que são as técnicas de psiquiatria intervencionista, né? A gente tem usado atualmente a aplicação de escetamina, né? que é uma droga nova, que tem um mecanismo de ação diferente, que tem um mecanismo de ação mais rápido e pode tirar a paciente da depressão. Aquele que não melhorou com nada, está tratando há meses e não melhora, você faz essa aplicação, o paciente tem uma boa melhora, muitas vezes. Ou com um tratamento que chama estimulação magnética, que é um tratamento novo, que você usa pulsos magnéticos para ativar uma área específica do cérebro. Então nós estamos numa fase da psiquiatria hoje de mudança de paradigma mesmo, de mudança de tratamento, novos tratamentos para depressões graves, que estão ajudando muitas pessoas, né? Deixa uma mensagem para as pessoas, para os pais que estejam nos assistindo, na questão desse alerta de tratar precocemente. O alerta é que as pessoas se auto-observem, reconheçam a questão da saúde mental, não vejam isso como uma falha pessoal ou como uma derrota pessoal, que entendam que a regulação do humor é algo bastante complexo e que existem vários fatores que estão fora do nosso controle e que a gente pode, em algum momento, por todos esses fatores associados, cair num quadro de depressão. Ninguém está livre de depressão, né? E muito importante, lembrando, que você não chegou aí sozinho. Uma série de fatores levaram você até isso, não é? Exatamente. Outras pessoas que podem ter feito algum mal de uma certa forma levaram você a essa situação. Seria isso, né? Seria isso. Fatores que você não tem controle e que você atualmente precisa de uma ajuda para sair desse quadro que você está, né? Encarando desse jeito é bem mais fácil, né? Sim. E é real. É real, é o que se observa de todos os estudos, de toda a observação que a gente tem feito sobre esses casos de depressão, né, ao longo dos anos. Sempre tem alguma coisa ali por trás. E o tratamento... Ninguém nasce depressivo, né? Ninguém nasce... E o tratamento resolve, né? O tratamento ajuda muito, né? Isso é muito e hoje importante. Tem tratamentos mais avançados, inclusive, né? Que ajudam muito as pessoas. Então, assim, a depressão é a principal causa de incapacitação entre todas, né? A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa gera um sofrimento interno muito acentuado, a ponto de chegar a pensar em suicídio, né? Então, precisa de se tratar, né? Exatamente. E nesse contexto, a pessoa mais importante é você. Não foi quem levou você a isso, não são os fatores, a genética, nem nada. Nesse momento, a pessoa mais importante é você. E a vida está aí para ser vivida e não para ser sofrida. Exatamente. Vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. É um Mais cuidado uma vez, contínuo. muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Maíta. Foi um prazer, viu?